Glória a Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, seu irmão em Cristo. Simples servo. Meus amados e queridos irmãos, eu estou fazendo essa live para o nosso elevio espiritual, para a nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. Nesse momento eu vou fazer uma oração, pois o pregador da graça, o apóstolo Paulo, disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, a saber o versículo 8 para Timóteo, assim: quero que ore por todos os homens, levantando mão santa sem ira e nem contenda. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Deus, eu quero pedir a sua graça, seu amor, a sua misericórdia sobre nós. Meu Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos, pecado cometido por pensamento, pelas obras da carne, por olhar, por julgar, por falar, por omissão, por atos. Meu Deus, me perdoa em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, eu te peço, me usa na tua palavra pela sua graça, bondade e misericórdia, pois eu vou usar mesmo. Eu te peço, Espírito Santo, me usa uma vez mais, pois eu vou usar a tua palavra. Que essa palavra fique impregnada em cada coração, em nome de Jesus ressuscitado. Senhor, empurra mais essa espada de dois gumes, empurra mais um pouco essa espada do Espírito, que é a palavra do Cristo ressuscitado, no coração do teu povo, para que eles entendam a tua palavra. Senhor e Cristo, eu oro também nesse momento pelos mendigos. Visita os mendigos agora com libertação, com salvação no entendimento. Faz eles entender o teu amor por eles. Faz eles entenderem que o Senhor ama eles, independente de qualquer coisa. Senhor e Cristo, eu oro também pelos hospitais, pelas vidas que estão com câncer, com HIV, com diabetes, pelas vidas que estão sofrendo, doente, na UTI, no leito de dor. Eu oro pelas vidas que estão gemendo de dor no leito do hospital, para que o Senhor cure segundo a tua vontade. Senhor e Cristo, o Senhor é advogado por excelência, o Senhor é médico por excelência, o Senhor entra aonde a medicina não entra, o Senhor vai aonde a psicanálise não vai. O Senhor é poderoso, o Senhor é grande. Acima do Senhor só está a tua coroa de glória. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é todo-poderoso. Deus poderoso, Deus todo-poderoso. Eu oro também nesse momento pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, da frente, do fundo, para que o Senhor multiplique os anos de vida, para que o Senhor dê muitos anos de vida, Pai, na tua presença. Pai, continua suprindo as necessidades dos vizinhos, continua calçando, vestindo, alimentando, dando para eles o pão de cada dia. Dá força, dá saúde, dá muitos anos de vida, em nome do Senhor Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Ó Senhor, me usa pela tua graça e por tua misericórdia. Espírito de Deus, eu oro também nesse momento por essa irmã, por esse irmão que está doente, para que o Senhor visite com cura, para que o Senhor cure nessa madrugada segundo a tua vontade. Ó meu Deus, tem misericórdia. Eu oro também por essa mãe de família, por esse pai de família que não tem o que comer na sua casa, que está passando necessidade. Ah, meu Pai, que nessa crise, que nessa pandemia estão passando necessidade.
e não tem o que comer para dar para seus filhos, Senhor e Cristo, entra com providência, ajuda essa mãe de família, ajuda esse pai de família, tem de misericórdia. Ah, meu Deus, manifesta o teu amor na vida desse eleito e dessa eleita. Santo de Israel, Espírito Santo de Deus da verdade, Espírito de Cristo, o Senhor mora dentro de nós. E eu te peço também nessa hora de oração, visita os traficantes de droga, visita eles com libertação na mente, com salvação no entendimento, faz eles entender o teu amor por eles, liberta eles, Pai, em nome do Senhor Jesus ressuscitado, salva eles no entendimento, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu oro também nesse momento pelos presidiários, visita os presidiários com livramento de morte, com salvação no entendimento, com libertação na mente, faz eles entenderem o seu amor por eles. Ah, meu Deus, tenha misericórdia, Espírito de Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja tributado e seja dado a Cristo Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, me usa na tua palavra para a tua glória, para a tua honra e para teu louvor. Também nesse momento de oração, eu oro pelos meus familiares, pela minha família, dá livramento, vai quebrando as cadeias contra a minha família, vai jogando por terra as barreiras, os empecilhos, os impedimentos, na autoridade do nome de Jesus ressuscitado. Senhor e Cristo, salva minha família no entendimento, faz eles entenderem o evangelho do Cristo Jesus ressuscitado. Ah, meu Deus, liberta minha família na mente, faz eles entenderem o evangelho do Cristo ressuscitado. Senhor e Cristo, eu também oro neste momento, pois nós não sabemos orar como convém orar, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 26. Mas Paulo também diz que teu Espírito, que o Senhor intercede por nós com gemido inexprimíveis. Espírito de Deus, nós não sabemos orar, mas o Senhor intercede por nós com gemido inexprimíveis. O Senhor intercede por nós. O Senhor ora por nós. E eu te peço neste momento que o Senhor fale aos nossos corações uma vez mais, por intermédio do Evangelho, da graça do Cristo ressuscitado. Amém. Glória a Jesus ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 6 e diante. Carta do apóstolo Paulo aos irmãos que se reuniam ao nome de Cristo ressuscitado na cidade de Filipos. Esses irmãos se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos. E essa cidade recebeu o nome de Filipos em honradez ao imperador Filipe II. É por isso que recebe o nome de Filipos. E esses irmãos que se reuniam ao nome do Cristo ressuscitado na cidade de Filipos, recebem o nome de Filipenses. Então, eu vou ler aqui Filipenses, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo à igreja de Cristo, pessoas que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na progressiva cidade de Filipos. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim o Evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo de número 6. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Versículo 9. E seja achado nele,
não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 6 até o versículo de número 8, que diz assim: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a pena de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Glória a Jesus ressuscitado. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho da incircuncisão. E uma vez que Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, ele pregava para os gentios de origem gentílica. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado até o primeiro andar de cima. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele foi arrebatado até o paraíso de Deus. E quando o apóstolo Paulo chegou no terceiro céu, no paraíso de Deus, que ele foi arrebatado, como ele mesmo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, a saber, o versículo de número 2, o apóstolo Paulo escreveu sua missiva de cunho paulino, de autoria paulina, no ano 58 depois de Cristo, para a igreja, pessoas que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na progressiva cidade de Corinto. E Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2, o apóstolo Paulo disse assim: eu conheço um homem que há 14 anos atrás, ele foi arrebatado. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. E ele foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus. E quando ele chegou lá, ele ouviu coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Ora, o apóstolo Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Jesus ressuscitado. Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça do próprio Cristo ressuscitado. E quando Paulo voltou do arrebatamento, Paulo agora pegou o pergaminho provinha, era oriundo da Península da Grécia. E Paulo escreveu na sua carta à igreja, pessoas que se reuniam ao nome de Cristo Jesus ressuscitado, na progressiva cidade de Filipos. Paulo disse assim em Filipenses, capítulo de número 3, a saber, o versículo de número 6. Paulo disse assim para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Filipos, para os filipenses: segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Paulo, ele era um religioso zeloso da lei de Moisés. Paulo, ele era religioso, ele congregava no templo de pedra, ele fazia parte da religião judaica, do judaísmo. E Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Doutor da lei. Gamaliel era um escriba versado na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés. O apóstolo Paulo, o seu nome Paulo é um nome romano, mas o nome Saulo é um nome hebraico. Ele era um judeu libanês. Ele era um judeu libanês, oriundo do Líbano. E Saulo de Tarso, ele conhecia o grego koiné, que é o mais comum, mais popular. Ele era um homem super
super inteligente, era um homem culto, era um homem que tinha cultura, que tinha conhecimento da lei de Moisés, e também ele era poliglota, ele falava diversas línguas, diversos idiomas. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja de Cristo pessoas. E ele mesmo disse que ele perseguia a igreja de Cristo porque ele era zeloso, segundo o zelo, como ele disse em Filipenses capítulo 3, versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Ele disse que, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja de Cristo. Segundo a justiça que há na lei de Moisés, ele era irrepreensível. Só que o apóstolo Paulo, ele disse ainda para os irmãos que se reuniam em nome de Cristo ressuscitado, na cidade de Filipe, Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo disse assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Versículo 8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo ainda disse para os irmãos que se reuniam em nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos, no versículo de número 7 de Filipenses capítulo 3, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E o que era ganho para Paulo? Quando Paulo disse, e o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que era ganho para Paulo? Como ele disse em Filipenses 3,7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. O que era ganho para ele? Sabe o que era ganho para Paulo? A religião. A religião. E na religião, Paulo tinha título. Na religião, o apóstolo Paulo tinha privilégio dentro da religião judaica, dentro do judaísmo. Saulo de Tarso era respeitadíssimo. Dentro da religião do judaísmo, Saulo de Tarso, ele era aplaudido, ele tinha aplausos, ele era respeitadíssimo. E ele passou 15 anos aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei. Saulo de Tarso, ele fez 15 anos de teologia. Ele era teólogo. Ele passou 15 anos aos pés de Gamaliel. Só que ele disse assim para os irmãos que se reuniam ao nome de Cristo Jesus, na cidade de Filipenses, na cidade de Filipos. Ele disse assim para os crentes filipenses: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Isso aqui para Paulo era ganho, era lucro. O que era lucro para Paulo? Primeiro, a religião judaica, ele era religioso, fazia parte da religião judaica. Segundo, ele era teólogo, ele tinha prestígio, título, privilégios dentro da religião judaica. Só que quando Paulo teve o encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Saulo de Tarso, ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando ele recebeu carta do sumo sacerdote para prender os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na progressiva cidade de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito pelo doutor excelentíssimo Lucas. Lucas era grego, era médico, era gentil, de origem gentílica. Lucas dedica o livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, ele dedicou o livro de Atos dos Apóstolos a um tal de um Teófilo. Quem era Teófilo? O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Teófilo era um escriba judeu de origem judaica, versado na Torá, versado na lei de Moisés. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A epígrafe diz assim: a convenção de Saulo no caminho de Damasco.
Diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então preste atenção. Saulo de Tarso, ele ainda respirando ameaças e morte contra os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Damasco, Saulo de Tarso, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus ressuscitado, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para ele ir para a cidade de Damasco para prender os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Damasco. Como diz o versículo de número 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, senhoras e senhores, Saulo de Tarso, ele tinha privilégio dentro da religião judaica. Ele tinha aplauso, ele era respeitadíssimo, ele era zeloso da lei. Sim, senhor, Saulo de Tarso, ele era zeloso da lei de Moisés. Ele zelava, ele era zeloso da lei. Ele achava que perseguindo os discípulos de Cristo Jesus ressuscitado, a igreja de Cristo, pessoas, ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele achava que perseguindo os irmãos, as irmãs, a igreja de Cristo, pessoas, ele estava fazendo a vontade do Criador, do Eterno. Entende? Ele era zeloso da lei de Moisés. Ele era zeloso da lei. E ele pregava a lei de Moisés. E ele também guardava a lei mosaica, a lei de Moisés. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo de número 3, e o versículo de número 4. Olha o que Paulo disse ainda para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus, disse assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo disse para os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos, que segundo a lei mosaica, que segundo a lei Moisés, ele era fariseu. Que segundo a lei de Moisés, ele foi fariseu. E o que era um fariseu na lei de Moisés? Quem eram os fariseus? Fariseu era uma pessoa que era zelosa da lei. Fariseu usava uma mitra em volta da sua testa, escrito assim: santidade ao Senhor. Só que os fariseus seguiam, os fariseus, com seus farisaísmos, eles pregavam o que não viviam. E Saulo de Tarso,
Ele diz que, segundo a lei, ele foi fariseu. Ele falava e não praticava. Ele pregava o que ele não viviam, o que ele não vivia, porque ele era fariseu. Ele pregava o que ele não vivia. E ele, segundo a lei de Moisés, ele era fariseu. Aí ele continuou dizendo, no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ou seja, ele era tão zeloso pela lei de Moisés, ele era tão religioso, ele era tão zeloso pela lei, que segundo o zelo, ele disse que era perseguidor da igreja. Que zelo é esse, gente? Zelo da lei mosaica, zelo da lei de Moisés. Como ele era zeloso e ele guardava a lei de Moisés e observava a lei mosaica e pregava a lei de Moisés, ele disse que, segundo o zelo, ele era perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Saulo de Tarso, ele era irrepreensível. Segundo o zelo da lei de Moisés, ele perseguia a igreja de Cristo, Jesus, pessoas. Entende? Tanto é que em Atos dos Apóstolos, e agora eu vou começar a pregar, vou entrar agora aqui vou entrar na mensagem agora que eu começo a pregar, eu só estava na introdução, eu vou começar a pregar agora. Escute, por favor. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja de Cristo, pessoas. Ele era zeloso da lei de Moisés, ele era religioso. Ele congregava no templo de Jerusalém, entende? Ele congregava no templo de Jerusalém, ele era zeloso da lei, pregava a lei de Moisés, e em nome da lei de Moisés, segundo o zelo da lei de Moisés, ele perseguia os discípulos de Cristo Jesus ressuscitado. Ele perseguia a igreja de Jesus, pessoas. Por que ele perseguia? Porque Jesus de Nazaré havia morrido na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário pelos pecados do povo de Israel, pelos pecados dos judeus de origem judaica. E qual era o pecado dos judeus de origem judaica? A transgressão da lei de Moisés. Ora, a lei de Moisés tinha 613 preceitos, 613 mandamentos ao todo, Páscoa, circuncisão, dar o dízimo e etc. Só que nenhum judeu conseguiu cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés. Os judeus, os israelitas, sempre quebravam a lei de Moisés. Eles não conseguiam serem fiéis à lei de Moisés. Eles sempre quebravam a lei de Moisés. O único judeu de origem judaica, nascido debaixo da lei, nascido de mulher, que conseguiu e que cumpriu a lei de Moisés, foi Jesus de Nazaré. O Jesus histórico, o Jesus que veio em carne. Tanto é que no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, a Bíblia diz que ele abriu os dois braços na cruz e disse em aramaico, tetelestai, está consumado, está pago, ninguém desfaz, está feito, ninguém desfaz. Então, Jesus de Nazaré foi o único judeu de origem judaica que cumpriu toda a lei de Moisés. E depois que ele cumpriu, ele aboliu. Só que Jesus de Nazaré, antes da sua morte, ele havia dito para os seus discípulos que ele ia morrer na sexta-feira, mas que domingo pela manhã, bem cedo, ele ia ressuscitar. Ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Tanto é que a Bíblia diz, no livro histórico de Lucas, capítulo 24, que pela manhã bem cedo as duas Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, foram até o sepulcro. E quando elas chegaram no sepulcro, encontraram a pedra removida e encontraram a pedra removida, encontraram dois anjos que disseram para elas, por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Oh, glória! Então, senhoras e senhores, Jesus, ele morreu na sexta-feira.
e ressuscitou domingo bem cedo, como está escrito no livro histórico de Lucas, capítulo 24. Olha o que diz: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois varões com veste resplandecente, ou seja, dois anjos com veste resplandecente. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Então, senhoras e senhores, Jesus Cristo, ele ressuscitou. E hoje ele é nosso sumo sacerdote eterno. E hoje ele está sentado à direita, à destra de Deus Pai, lá no céu, para a glória de Jesus Cristo ressuscitado. O Jesus que eu estou pregando aqui não é mais o Jesus de 2000 anos atrás que veio na carne, o Jesus de Nazaré em carne. O Jesus que eu estou pregando aqui é o Jesus Espírito, é o Jesus glorificado, é aquele que ressuscitou no domingo pela manhã, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele hoje é um Espírito, ele hoje é Jesus ressuscitado. Ele não está mais na cruz, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai, para a glória de Jesus ressuscitado. Eu quero que você entenda. Saulo de Tarso, segundo a lei de Moisés, ele era zeloso. E ele perseguia a igreja de Cristo pessoas. Por quê? Porque os sacerdotes da época, os principais sacerdotes, os líderes religiosos, eles queriam que Jesus se passasse por mentiroso. Eles queriam que Jesus de Nazaré se passasse por mentiroso. Eles queriam dizer para as pessoas que Jesus de Nazaré não ressuscitou. Eles queriam que Jesus se passasse por mentiroso. Só que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E aí os discípulos dele, de Cristo Jesus ressuscitado, estavam pregando, estavam dizendo para as pessoas: Jesus ressuscitou, Cristo está vivo, Jesus ressuscitou. Aí os líderes religiosos, incomodados porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e os seus discípulos, a igreja de Cristo, pessoas, estavam pregando que Jesus estava vivo. Estavam pregando: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aí partiu a perseguição dos religiosos que congregavam no Templo de Pedra de Jerusalém contra a igreja de Cristo pessoas. E essa perseguição, Saulo de Tarso, ele arrastava os irmãos pelas ruas e os encerrava na prisão. Por que Saulo de Tarso fazia isso? Porque ele era fariseu, segundo a lei de Moisés. Ele era perseguidor da igreja. Saulo de Tarso era zeloso da lei de Moisés. Então, juntamente com o sumo sacerdote e os líderes religiosos da religião judaica que seguiam a lei de Moisés, ele perseguia a igreja de Cristo pessoas. Por quê? Porque eles queriam que Jesus se passasse por mentiroso, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Eles queriam que as pessoas não acreditassem que Jesus ressuscitou, para que Jesus se passasse por mentiroso. Só que os discípulos, os irmãos em Cristo, a igreja de Cristo pessoas, testemunhavam, pregavam dizendo: Jesus ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Aí começou a perseguição. E a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Saulo de Tarso, ainda respirando ameaças e morte contra a igreja de Cristo, pessoas que se reuniam ao nome de Jesus na progressiva cidade de Damasco, ele se dirigiu ao sumo sacerdote, ele pediu carta para prender os irmãos que se reuniam ao nome de Jesus na cidade de Damasco, para trazer os irmãos para Jerusalém e prender os irmãos em Jerusalém que se reuniam ao nome de Cristo Jesus ressuscitado na progressiva cidade de Damasco. Mas no meio do caminho, Saulo de Tarso estava a cavalo com seus amigos
Indo para a cidade de Damasco, quando ele chegou perto da cidade de Damasco, olha o que a Bíblia diz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando ele chegou perto da cidade de Damasco, aconteceu isso aqui, ó. Atos capítulo 9 e o versículo de número 3. Quando ele chegou perto de Damasco, aconteceu isso aqui. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. Então, quando Saulo de Tarso estava chegando perto da progressiva cidade de Damasco, a Bíblia diz que de repente, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu quero que você entenda, Saulo de Tarso perseguia a igreja de Cristo que estava fora do sistema. Saulo de Tarso perseguia a igreja de Cristo, pessoas que não congregavam no templo de Jerusalém. Eu quero que você entenda a perseguição contra a igreja de Cristo, pessoas partiram dos líderes religiosos que congregavam tão somente no templo de Jerusalém e que eram zelosos da lei mosaica, da lei de Moisés, e que pregavam a lei de Moisés. Eu quero que você entenda a perseguição contra a igreja de Cristo, pessoas, começou com aqueles que se reuniam, que congregavam no templo de pedra de Jerusalém. Então, quem perseguia a igreja de Cristo, pessoas, era quem congregava no templo de pedra. Quem perseguia a igreja de Cristo, pessoas, eram os religiosos que guardavam a lei de Moisés, que faziam parte do judaísmo, que eram religiosos e seguiam a religião judaica. E hoje não é diferente. Quem persegue a igreja de Cristo, pessoas que está fora do sistema religioso, que não se reúne em tempo de pedra, que não congrega em tempo de pedra, são os religiosos que congregam em tempo de pedra. Entende? Os religiosos que congregam hoje em tempo de pedra, os evangélicos, eles perseguem a igreja de Cristo, pessoas que estão fora desse sistema maldito, podre e apodrecido. Os evangélicos que congregam no tempo de pedra, eles fazem fofoca, eles levantam calúnia, eles ameaçam com palavra a igreja de Cristo, pessoas que não estão no sistema religioso, que estão fora do sistema religioso, que não congregam no tempo de pedra. A perseguição contra a igreja de Cristo, pessoas partiram daqueles que congregavam no tempo de pedra. Eu quero que você entenda, os evangélicos hoje perseguem o povo da graça de Deus, que se reúne em espírito e verdade ao nome de Jesus ressuscitado e que pregam Jesus ressuscitado e que pregam o evangelho da verdade. Eles perseguem, eles falam que nós estamos loucos, doidos, eles falam que nós não somos cristãos, eles falam que nós somos desigrejados, eles nos chamam de tudo, de hereges, de desigrejados, eles nos taxam de ateus, de incrédulos. Eles nos perseguem porque nós mostramos nas Escrituras, nós mostramos no Evangelho a verdade do Cristo ressuscitado. Então Saulo de Tarso, ele ameaçava, ele ainda respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo ressuscitado. E ele perseguia os irmãos que se reuniam nas casas, porque a igreja de Cristo, pessoas, os primeiros cristãos, eles se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado, não em tempo de pedra, porque a igreja de Cristo, pessoas, não é um tempo de pedra. A igreja de Cristo, pessoas, não é um espaço físico. A igreja de Cristo são pessoas. A igreja de Cristo somos nós. Por que os religiosos da religião judaica, que são os evangélicos de hoje, que seguem a lei de Moisés, que seguem o judaísmo, que são, na verdade, judeus piratas,
Por que que os religiosos que congregavam no templo de Pedro de Jerusalém e que seguiam a religião judaica, que faziam parte da religião judaica, mataram o diácono Estevão da igreja primitiva? Tão somente porque o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Entende? Então, a igreja de Cristo não é um templo de pedra. A igreja de Cristo não é um espaço físico. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que quer dizer chamados de dentro para fora. A palavra igreja, ainda do verbo grego, recebe o nome de akalel, que é o mesmo significado, chamado de dentro para fora. Então, a igreja são vidas, a igreja são pessoas. Deus não habita em templo de pedra. O templo que Deus habita é o nosso corpo. Nós somos o templo que Deus habita. Nós somos a igreja de Cristo. Nós sim somos a igreja do Cristo ressuscitado. Certa feita, Jesus de Nazaré conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era religiosa, mas ela entendeu muita coisa que muitos religiosos evangélicos ainda não entenderam nos dias de hoje. Ela era uma adúltera, ela estava em adultério, mas ela conversando com Jesus de Nazaré, no poço de Jacó, a Bíblia diz, no livro histórico de João, capítulo 4, a saber o versículo de número 20, ela olhou para Jesus de Nazaré e disse assim, Senhor, os nossos pais adoraram a Deus aqui nesse monte. Os nossos pais adoraram ao Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte. Mas os religiosos, os judeus de origem judaica, eles dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de Jerusalém. Jesus de Nazaré acabou com a religião ali. Ele olhou para a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 21 e disse, ó mulher, crê-me, que a hora vem que vocês vão adorar a Deus, o Pai, não mais nesse monte, porque Deus não está no monte, o Pai não está no monte. E nem mais no templo de pedra de Jerusalém, porque o Pai não está no templo de pedra. Mas vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Certa feita, o pregador da graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 25, assim, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, versículo 25, e não pode ser servido por mão de homem nenhum, porque é Ele que dá vida e a respiração a todas estas coisas, ô glória. Deus não habita em templo de pedra. Os cristãos se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado nas casas. Eles se reuniam em nome do Senhor Jesus ressuscitado nos lares. Tanto é que a Bíblia diz, em Colossenses capítulo 4, versículo 15, Paulo diz, saudai também a Nifa e a Laodiceia, e toda a igreja que está na sua casa, ô glória. Saudai também a Nifa e a Laodiceia, e toda a igreja que está na sua casa. Em Filemão, capítulo 1, versículo 2, Paulo disse, saudai também a Filemão, meu amigo, meu camarada, e toda a igreja que está na sua casa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa no dia de Pentecostes. Aleluia! Cerca de 120 irmãos estavam em uma casa, porque os irmãos primitivos, os primeiros irmãos, eles se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado nos lares, nas casas e não em templos de pedra. Em Romanos capítulo 16, versículo 5, Paulo disse, saudai a Áquila e a Priscila e toda a igreja que está na sua casa. Então, a igreja de Cristo pessoas, ela se reunia em casa,
ela se reunia nos lares e não em tempo de pedra religioso. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a Bíblia diz que quando o rei Herodes prendeu Tiago e Pedro, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a igreja primitiva estava em uma casa, estava em casa, orando pelo apóstolo Pedro. Então, senhoras e senhores, eu quero que você entenda, Deus não habita em tempo de pedra. O templo que Deus habita são pessoas. O apóstolo Paulo disse no Evangelho, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. No versículo 17, Paulo disse, ô glória, se alguém destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá, irmão Zé Neto, porque o templo de Deus que sois vós, que é o vosso corpo, é santo. Então, santo para Deus é o nosso corpo que é templo de Deus, que é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, no Evangelho, Paulo disse, aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabem vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que não sois de vós mesmo? No Evangelho ainda, no ano 60, 67, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, o apóstolo Paulo, pregador da graça, escrevendo a sua missiva de cunho paulino para os hebreus, para os judeus de origem judaica, Paulo disse em Hebreus capítulo 3, versículo 6 assim, o vosso corpo é a casa de Cristo, vocês são a casa de Cristo. Ora, Deus, Jesus ressuscitado, ele revelou o evangelho da graça para Paulo, não para Pedro, e nem para Tiago, e nem para o evangelista Filipe, e nem para João. Ora, Pedro, Tiago, João e o evangelista Filipe, eles pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do arrependimento de pecado, o evangelho da incircuncisão. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios de origem gentílica, mas Pedro não recebeu a revelação do evangelho da graça. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta para os irmãos que estavam espalhados por toda a Bitínia, Capadócia, Ásia Menor e Ponto da Ásia Menor, os ouvintes de Pedro eram judeus de origem judaica. Pedro escrevendo sua missiva para os judeus de origem judaica universal. Ele disse em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 assim, vocês são pedras vivas, vocês são casa espiritual de Deus. Eu quero que você entenda, a casa de Deus, o templo de Deus são vidas, são pessoas e não templo de pedra. Saulo de Tarso, quando estava na religião judaica, ele era teólogo, ele tinha privilégios, ele tinha aplausos, ele tinha tudo, mas a Bíblia diz que quando ele recebeu carta do sumo sacerdote, quando ele estava chegando perto da cidade de Damasco, de repente, subitamente, um resplendor lhe cercou e uma grande luz. E a Bíblia diz que, aleluia, que no meio daquele resplendor, uma voz lhe disse assim, em hebraico, porque Saulo de Tarso era um judeu libanês. Ele falava em hebraico e Jesus ressuscitado falou na língua de Saulo de Tarso, em hebraico. Então, no meio daquele resplendor, uma voz lhe disse assim, Saulo, Saulo, em hebraico, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Eu quero mandar um recado aí para vocês que ficam perseguindo os irmãos da graça de Deus. Vocês não estão perseguindo a nós, vocês estão perseguindo ao Cristo ressuscitado. Vocês estão perseguindo a Jesus ressuscitado. Esse evangelho não é de Paulo. O evangelho da graça não é de Fabiano Santana. O evangelho da graça é do Cristo Jesus ressuscitado. Ele é o dono do evangelho da graça. Foi ele que revelou para Paulo lá no terceiro céu, no primeiro andar de cima, lá no paraíso de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, a perseguição contra os cristãos começou pelos religiosos que congregavam no templo de pedra de Jerusalém, entende? Alabaxandaraia, foram os religiosos que perseguiam
os cristãos que se reuniam em casa ao nome de Jesus ressuscitado. E Saulo de Tarso perseguia também os cristãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado. Aí, no caminho de Damasco, Saulo de Tarso se converteu a Cristo ressuscitado. Ele teve a sua conversão. Ninguém pregou o evangelho para Saulo de Tarso. Quem pregou o evangelho para Saulo de Tarso foi o próprio Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Quando ele teve um encontro com Cristo Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Jesus ressuscitado ainda não tinha lhe revelado o evangelho da graça. Ele apenas se converteu a Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Aí mais tarde, no Evangelho, Paulo pegou o pergaminho. O pergaminho era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. E Paulo agora escreveu uma carta endereçada à igreja que ficava situada na progressiva cidade de Filipos, aos irmãos que se reuniam nos lares e nas casas, na cidade de Filipos. E Paulo disse no Evangelho, em Filipenses capítulo 3, olha o que Paulo disse. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Paulo disse assim para os irmãos que se reuniam no nome de Jesus ressuscitado na cidade de Filipos. Olha o que Paulo disse: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que era ganho para Paulo? A religião judaica, porque lá ele tinha privilégio, lá ele era aplaudido, lá na religião judaica ele tinha pessoas que puxavam seu saco. Na religião judaica ele tinha privilégios. Na religião judaica, vamos dizer assim, Saulo de Tarso era o cara. Só que depois que ele teve um encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, e depois que ele foi arrebatado até o primeiro andar de cima, até o paraíso de Deus, até o terceiro céu, que ele recebeu a revelação do evangelho da graça do próprio Cristo ressuscitado, Saulo de Tarso, quando voltou do terceiro céu, do paraíso de Deus, ele olhou para os irmãos que se reuniam na cidade de Filipos e disse: irmãos, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele estava dizendo o seguinte: olha, eu sou teólogo, eu passei 15 anos aos pés de Gamaliel, eu era religioso, eu era fariseu, eu era hebreu dos hebreus, eu era religioso, eu tinha fama, aplausos, privilégios dentro da religião judaica, mas o que para mim era ganho dentro da religião, eu reputei por perda. Aleluia, eu reputei por perda, eu tive por perda por amor a Cristo. O que me chama a atenção é que no versículo de número 8, Paulo ainda disse assim: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Oh, glória! Eu quero que você entenda, Paulo, antes do seu nome ser Paulo, era Saulo. Ele era um judeu libanês. Ele tinha privilégio, como eu disse antes aqui. Ele era aplaudido. Ele passou 15 anos aos pés de Gamaliel. Ele era teólogo. Ele era zeloso da lei de Moisés. Ele conhecia a lei de có e salteado. Saulo de Tarso, ele era religioso ao extremo. Mas ele disse, sabe o quê? Que todas estas coisas ele teve por perda por amor a Cristo. E ele disse ainda em Filipenses capítulo 3, versículo 8, que ele considerou isso como esterco. O que foi que Paulo considerou como esterco diante da revelação do evangelho da graça que Cristo lhe revelou lá no terceiro céu, no paraíso de Deus? Primeira coisa, o que Paulo teve como esterco, depois que ele recebeu a revelação do evangelho da graça lá no terceiro céu, foi a religião. Paulo disse que a religião judaica para ele era como cocô. Ele considerou a religião como lixo, como esterco, como cocô, para ganhar a Cristo. Ou seja, ele disse assim, ó, diante das grandezas de Cristo, para mim ganhar a Cristo, eu
considero a religião judaica como esterco. Eu quero que você entenda a primeira coisa que Saulo de Tarso abandonou para seguir ao Cristo ressuscitado foi a religião. A primeira coisa que Paulo abandonou para seguir Jesus ressuscitado foi a religião judaica. Ele disse que considerou e teve a religião judaica como cocô, como esterco para ganhar a Cristo. Eu quero que você entenda, sabe por que Paulo considerou a religião como esterco e disse que para ele a religião era esterco diante da revelação da graça de Cristo? Sabes por quê? Porque Deus não criou nenhuma religião. Pelo contrário, Jesus se manifestou para nos libertar das mentiras da religião. Jesus não criou nenhuma religião. Paulo disse que para ganhar a Cristo e que diante do conhecimento de Cristo Jesus ressuscitado, diante do evangelho da graça que Jesus ressuscitado revelou lá no paraíso de Deus, no terceiro céu, ele teve a religião como esterco. Ele disse: tudo isso eu considero como esterco. Ele teve a religião judaica como esterco. A primeira coisa que Paulo abandonou para seguir Jesus ressuscitado foi a religião. Por que, irmão Fabiano Santana? Porque a religião é uma fraude. A religião é contra Cristo ressuscitado. A religião é anticristo. O verbo anti no grego quer dizer aquele que se opõe, aquele que é opositor, aquele que é contra Cristo, aquele que se levanta contra Cristo. Jesus não criou nenhuma religião. Pelo contrário, ele se manifestou para nos libertar das mentiras da religião. Só que a religião, ela sempre quis ligar o homem a Deus por meio de dogmas, de código de condutas. A religião, ela sempre quis ligar o homem a Cristo por meio de dogmas e preceito dogmático. Então a religião, ela quer fazer aquilo que Jesus de Nazaré já fez na cruz por nós. A religião é contra Cristo ressuscitado. Ela se opõe a Cristo ressuscitado. Ela se levanta contra Cristo ressuscitado. É uma fraude. A religião é uma fraude. Por quê? Porque ela se propõe a fazer aquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. A palavra religião, na Vulgata Latina, recebe o nome de religare, que significa ligar de novo, irmã Maria Zuleide de Lara. A palavra religião, na Vulgata Latina, recebe o nome no plural de religare, que significa ligar de novo. E nenhuma religião aqui na terra tem o poder de ligar o homem a Deus. A única pessoa que liga o homem a Deus é Cristo Jesus ressuscitado. No Evangelho, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Paulo disse: há um só Deus, não é vários deuses, há um só Deus e um só mediador, um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O intermediador, o mediador entre Deus e a humanidade não é padre, não é rabi, não é pastor, não é pastora, não é bispo, não é apóstola, que agora tem mulher também se intitulando apóstola, não é bispa, que agora tem mulher também se intitulando até bispa na religião, entende? O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo ressuscitado. O próprio Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse no livro histórico de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Sabe o que ele estava dizendo? Para vocês ir até o Pai, vocês têm que passar por mim, não é passar pela religião, porque a religião é uma fraude, meus irmãos. A religião é contra Jesus Cristo ressuscitado. A religião quer fazer aquilo que Cristo já fez. Na religião, é os homens tentando se ligar a Deus por meio de código de condutas, por meio de doutrinas de homens, de preceitos dogmáticos.
No Evangelho, Jesus já nos ligou a Deus através da sua morte na cruz. O pregador da graça Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus reconciliou o homem, o mundo consigo mesmo, através da morte vicária e expiatória de Jesus Cristo na cruz. Versículo 19, isto é, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo, o homem, consigo mesmo. Eu quero que você entenda, no Evangelho, através da morte de Jesus de Nazaré, nós já fomos reconciliados para sempre com Deus. Nós fomos, através da morte de Jesus de Nazaré, reconciliados para sempre com o Pai. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, no Evangelho, Paulo disse, nós outrora éramos inimigos de Deus, mas Deus estava em Jesus, na cruz do Calvário, reconciliando o mundo consigo mesmo, pelo que nós seremos salvos pela sua vida. Ora, se nós seremos salvos pela sua vida, isto quer dizer que Jesus de Nazaré, quando abriu aqueles dois braços na cruz do Calvário, como está escrito no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, ele disse em aramaico, tetelestai, está consumado, está pago. Aleluia! Isto quer dizer que na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou com o Pai, nos aproximou ao Pai, nos perdoou, nos salvou, nos regenerou, nos fez nova criatura e nada nos arrebata da mão do Pai. Nada nos arrebata da mão do Pai. O próprio Jesus de Nazaré disse, no livro histórico de João, no capítulo 6, versículo 37, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isto quer dizer que nada te arrebata da mão do Pai, nada te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero que você entenda por favor, nós já fomos salvos com a morte de Cristo na cruz do Calvário. A salvação não é mérito nosso, a salvação não é meritória, a salvação é por graça, é pela fé e é por intermédio, é pela fé e é de graça. A salvação não é meritória, não é mérito do homem. O homem não tem participação na sua salvação, a não ser crer nela. A não ser crer nela e abraçar tão grande salvação, porque Paulo disse no Evangelho, em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido de Deus para com a humanidade. A palavra graça no hebraico recebe o nome de charis, que quer dizer favor imerecido de Deus para com a humanidade por meio da fé. Isto não é de vós, não é mérito vosso, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. A salvação é dom de Deus, não é por obra meritória, não é por mérito de homem. A salvação é pela graça, é um favor imerecido de Deus para com a humanidade. A salvação é pela graça e por meio da fé. Agora, que fé é essa? Fé salvadora, fé salvífica, fé para a salvação. Então, quero que você entenda, a única participação do homem na sua salvação é crer, é ter fé, fé salvífica, para a salvação e abraçar tão grande salvação. Mas a salvação não é por meio das obras meritórias que o homem faz. Não é por aquilo que o ser humano faz. A salvação não vem das obras, como disse Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Que obras são essas? Obras da lei de Moisés. A salvação não vem das obras da lei de Moisés para que ninguém se glorie. A salvação é por graça, por meio da fé e é um dom de Deus. É um presente de Deus para o homem. É um presente de Deus para a humanidade. Agora, que pena que nem todos abraçam tão grande salvação. Que pena que nem todos querem tão grande salvação, mas a salvação é um presente de Deus de graça para a humanidade por meio da fé do homem. Então, meus queridos e amados irmãos, a religião é uma fraude porque ela quer fazer aquilo que Jesus de Nazaré já fez por nós na cruz.
Na religião, é os homens tentando se ligar a Deus por meio de princípio dogmático. No Evangelho, Cristo já nos reconciliou para sempre com o Pai através da sua morte na cruz. Na religião, senhoras e senhores, é um homem tentando fazer alguma coisa para Deus. No Evangelho, o homem não faz nada para Deus, porque Jesus de Nazaré já fez tudo por nós, já pagou o preço por nós, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Glória a Jesus ressuscitado. Paulo, escrevendo suas cartas aos irmãos gentios, que se reuniam ao nome de Jesus na progressiva cidade de Éfeso, Paulo disse assim em Efésios capítulo 2, versículo 12: Nós, outrora, gentios, estávamos longe de Deus, estávamos distante do Pai. Nós estávamos sem Deus no mundo e sem esperança. Nós, outrora, gentios, estávamos longe da comunidade dos judeus, da comunidade de Israel, estranha aos concertos da promessa. Aí no versículo 13 de Efésios capítulo 2, Paulo disse: Mas agora, vós que antes estáveis longe, chegaste perto de Deus, pelo pedaço de pão pumã e pelo suco. Não, pelo suco de uva, não. Paulo diz assim: vós que antes estáveis longe, chegaste perto de Deus, perto do Pai, pelo pagar o preço. Não, vós que antes estáveis longe, chegaste perto de Deus através da oração no monte. Não, através de jejuns. Não, através das obras da lei de Moisés. Também não, vós que antes estavais longe do Pai, sem Deus no mundo, sem esperança, longe do Pai, chegaste perto de Deus através de sacrifício. Também não, mas vós que antes estáveis longe, chegaste perto de Deus, perto do Pai, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Oh glória, oh glória, oh glória. A religião é uma fraude, ela é contra Cristo ressuscitado. Senhoras e senhores, Paulo disse que ele considerou como esterco, Paulo considerou como esterco a religião judaica diante do conhecimento, diante da revelação do Evangelho da Graça que Cristo Jesus ressuscitado lhe revelou lá no paraíso, lá no terceiro céu. Eu quero que você entenda, a primeira coisa que Paulo abandonou para seguir a Jesus ressuscitado foi a religião. Ele abandonou a religião. Por quê? Porque a religião é uma fraude. A religião é um dos anticristos. O apóstolo João disse em 1 João capítulo 2, versículo 18, para os judeus de origem judaica, assim: filhinhos, é já a última hora. E vocês sabem que o anticristo, ele há de vir. O anticristo, ele vai se manifestar. Mas muitos agora, muitos não prezadamente, têm se feito anticristo, pelo que nós conhecemos, que é já a última hora. Então a palavra anticristo, o verbo anti no grego, quer dizer opositor, aquele que é contra Cristo. Todos aqueles que pregam uma mensagem diferente de que Cristo pregava é um anticristo, porque é opositor, é contra Cristo. Entende? Jesus de Nazaré, ele pregava o amor. Todos aqueles que pregam o ódio é um anticristo. Jesus de Nazaré, ele pregava o perdão. Todos aqueles que pregam a falta de perdão, a falta de amor ao próximo, é um anticristo. E muitos anticristos estão pelo mundo. Por exemplo, o sistema religioso é anticristo. Os pastores mercenários são anticristo, porque eles pregam a lei de Moisés para o povo. O sistema religioso, esses tempos de pedra, são anticristo, porque é contra Cristo ressuscitado. A religião é anticristo, porque ela se levanta contra Cristo. Ela quer fazer aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário pelos seus filhos.